Olá pessoal, tudo jóia? Tudo bem? Tudo na paz de Cristo? Quero estar iniciando alguns vídeos, os quais eu entendo que será muito valioso na vida de muitas pessoas, que tem como objetivo falar sobre a aproximação nossa de Deus. E quero nesse primeiro momento utilizar um texto lá de Tiago, capítulo 4, versículo 8, talvez conhecido por muitos de nós, que nos diz o seguinte: achegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Vemos de uma forma muito clara que existe uma recomendação na palavra, um chamado na palavra, que nós tenhamos uma atitude de nos aproximar de Deus. Nesse sentido, precisamos considerar pelo menos dois lugares onde nós podemos estar nesse exato momento. A Bíblia nos fala que todos os homens foram destituídos da glória de Deus, e isso aconteceu porque o pecado entrou no mundo através de Adão, e essa condição de pecador, essa condenação de separação de Deus, passou a todos os homens. Bom, a Bíblia deixa muito claro que a única forma de nós retomarmos a nossa comunhão com Deus é por meio do caminho que o próprio Deus estabeleceu, e que não tem nada a ver com a criação de uma religião, de um atalho que nos leve a ele, porque isso são tentativas humanas que podem até fazer o homem se sentir bem, mas não são eficientes para nos levar de volta a Deus. O único caminho que nos leva de volta a Deus foi o próprio Deus que estabeleceu por meio de Jesus Cristo. João 14,6 deixa muito claro que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E como que eu posso vivenciar essa experiência de uma forma prática? Significa que eu preciso reconhecer-me como pecador, reconhecer a minha insuficiência no que diz respeito a condições para que, pelos meus atos de bondade, consiga reverter essa situação de condenação. Então eu preciso entender que eu sou um pecador e que existe uma única forma que eu posso me voltar a Deus, que é por meio do sacrifício realizado por Cristo Jesus. De forma prática, eu preciso me ver como pecador, mas entender que Jesus Cristo ele morreu numa cruz para trazer a salvação. Então eu creio que o sacrifício de Jesus na cruz ele foi suficiente para estar me unindo de volta a Deus. Essa minha convicção de fé, não estamos falando aqui de um pensamento positivo, mas estamos falando de fé, algo que reflete não apenas esse mundo que nós vivemos, mas também no mundo espiritual, que reflete em toda a eternidade. Então, quando nós tomamos essa decisão, verdadeiramente, genuinamente, algo acontece na nossa vida que também nós não conseguimos visualizar com os nossos próprios olhos, mas acontece no nosso coração. A Bíblia fala que então nós somos transformados em uma nova criatura. Nasce em nós então uma natureza espiritual. E essa natureza espiritual que nasce em nós é a presença do Espírito Santo de Deus na vida de todo aquele que entende essa mensagem, que se rende a Cristo Jesus. Ter Jesus como Salvador traz consigo também a realidade de que nós estaremos a partir de então nos submetendo a Jesus, tendo Ele também como Senhor da nossa vida. Então a primeira forma ou a primeira situação que eu posso estar é no fato de que eu ainda não havia entendido essa mensagem, ou até mesmo já ouvi essa mensagem, mas não havia tomado uma decisão em relação a essa palavra. Então eu preciso decidir receber Jesus na minha vida como Senhor e Salvador. Então Jesus é o caminho que nos leva de volta para Ele. Mas existe um segundo ponto também que precisamos considerar. Talvez nós já tomamos essa decisão por Cristo, mas a Bíblia Sagrada nos fala que as nossas iniquidades nos afastam de Deus. É importante nós sabermos que quando nós tomamos a nossa decisão por Cristo, uma natureza espiritual, então, ela surge em nós, mas a natureza carnal e pecaminosa permanece dentro de nós. Para que sejamos conduzidos por essa natureza pecaminosa, carnal, que tem preguiça pelas coisas de Deus, que não deseja as coisas de Deus, é muito mais fácil. Porque temos ainda o mundo alimentando, o sistema mundo alimentando essa natureza pecaminosa minha, dizendo o seguinte: olha, é assim mesmo, segue os impulsos da sua carne, você está certo. O mundo à minha volta, de várias formas,
tem tentado me mostrar que ser conduzido pela carne é a decisão que eu preciso tomar. Porém, quando eu entendo que eu agora sou chamado a caminhar como homem espiritual, eu preciso também saber de algumas responsabilidades que me cercam. E uma delas é andar no Espírito, é buscar ser cheio do Espírito Santo, é não fazer morrer o Espírito na minha vida. Então eu preciso ser intencional em caminhar focado por aquilo que eu chamo de caminho da edificação. Eu preciso buscar à minha volta tudo aquilo que me aproximará de Deus, porque eu sei que existem coisas que me afastarão de Deus, coisas que moralmente podem até ser aceitáveis, coisas como seguir pelo caminho da distração. Mas eu quero dizer o seguinte, eu preciso tomar uma decisão. Se eu quero realmente viver um relacionamento de intimidade com Deus, isso precisa ser um alvo na minha vida. E os alvos só são acertados quando nós temos a intenção de caminhar neles. Então, o que eu quero que nós entendamos hoje, Deus deseja que nós tenhamos um relacionamento de intimidade com Ele, caminhemos com Ele, na presença dEle. Mas isso só é possível quando existe uma reciprocidade da minha parte, ou seja, eu desejo também caminhar ao lado de Deus, na presença de Deus. Então, para isso, algumas responsabilidades que me cabem, eu precisarei assumir. Eu preciso trilhar o caminho da edificação. O que tem conduzido a minha vida hoje? Eu tenho seguido de acordo com as minhas vontades ou faltas de vontades em relação a Deus? A minha natureza carnal, que não deseja Deus, é que tem comandado a minha vida, seja com realidade de preguiça, com as coisas de Deus ou qualquer coisa nesse sentido? Ou eu já entendi de uma forma madura que a minha vida deve ser conduzida pela necessidade. Não sigo mais conforme as minhas vontades, mas a necessidade. E eu entendo então de uma forma muito clara que eu tenho necessidade de Deus. Assim sendo, eu passo por cima de todas as minhas vontades e faltas de vontades para caminhar de acordo com o alvo estabelecido. Deus deseja se relacionar comigo. Deus está pronto para se relacionar comigo. E eu preciso agora tomar a decisão de me aproximar dele. Então, esse texto fala exatamente essa realidade. Achegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Tomai a decisão de caminhar na direção de Deus, seguindo o caminho da edificação, buscando coisas que edificam a sua fé, e certamente Deus, que já está pronto, desejoso por se manifestar nas nossas vidas, se manifestará de uma forma tremenda e gloriosa. Então esse é o nosso primeiro vídeo, talvez tenha ficado um pouquinho maior do que costumamos fazer, mas que o Senhor permaneça falando ao seu coração. E se você, assim como eu, tem tido como alvo da sua vida se aproximar de Deus, ouça esse vídeo, reflita nessas palavras e busque seguir pelo caminho da edificação. Um grande abraço, permaneça na paz de Cristo, é o que eu desejo. Tchau, tchau.